Boa noite. Então, vamos iniciar a nossa transmissão para a apresentação da Thaisa Ravanello. Então, estamos conectando a nossa máquina, Zoom. Erec, bem-vindo aos Profissionais Inquietos. Bem-vindo quem já chegou. Thaisa Ravanello vai nos contar o que ela fez, que de graça ela faz pelo resto dos dias dela. Vai contar a trajetória inspiradora dela. Ela é esposa de um cantor talentoso, famoso. Ela é mãe de 2 garotos. Ela deixou o mercado tradicional de trabalho para seguir para o propósito dela. Vai nos falar a respeito disso. Hoje ela comanda uma equipe de mulheres no Brasil e na Argentina. Ela tem uma história incrível. Nós nos conhecemos no serviço voluntário. É uma pessoa de coração enorme. E ela tem uma trajetória incrível. E por isso que nós trouxemos essa inquieta para nos contar a história e nos inspirar. Então, Thaisa, bem-vinda. Tá, boa noite a todos, as pessoas estão chegando, mas a partir de agora você tem 40 minutos, depois das perguntas, para você interagir. Fique à vontade, a fala é sua. Então, primeiro eu quero agradecer o convite da Vera, como comentou, a gente se conhece já há um tempo, através de um trabalho voluntário, e eu fiquei super feliz, até porque quando eu vi Profissionais Inquietos, eu falei, nossa, tem tudo a ver. Eu não sou só uma profissional, eu sou uma pessoa inquieta. Desde de novinha, assim, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito, assim, de ir atrás das coisas que eu acredito. E, enfim, hoje, na verdade, a minha intenção é compartilhar a minha história. Primeiro porque eu adoro ouvir histórias, acho que histórias conectam, e eu quero contar um pouquinho de como que foi a minha trajetória até chegar hoje, no momento atual de vida que eu estou. Então, se me permitem, eu vou trazer um pouquinho minha história lá atrás para poder embasar tudo isso. A Vera comentou, né? Eu sou casada com o Juliano Ravanello. Ele é cantor de canto gregoriano, algo bem diferente, né? Aqui nós não temos tanta cultura ainda da música do canto gregoriano, mas fora é bastante conhecido. E ele também é outro profissional inquieto. Então, nós dois nos unimos e viemos para Curitiba. Mas eu me formei em Direito, na verdade não cheguei a me formar na metade da faculdade, eu não estava satisfeita, então eu fui para a área de administração, porque na época eu comecei a tocar um projeto do meu marido, ele tinha postos de combustíveis, então eu fui ajudá-lo nesse processo. E chegou um ponto assim que nós pensávamos muito assim, puxa, como é que vai ser daqui 10 anos, né? Eu cheia de coisas que eu queria realizar, nós morávamos numa cidade pequenininha chamada União da Vitória, boa parte da nossa família mora lá ainda, mas lá não tinha espaço para tudo que eu queria realizar, e nem para o projeto do Juliano. Então nós dois viemos para Curitiba, já fazem, acho que, agora até me perdi, eu sou péssima assim de tempo, mas uns 12 anos, e quando nós chegamos aqui, eu fui tentar me encaixar no mercado tradicional, como todo mundo, né? Trabalhei em algumas empresas, enfim, até tomar a decisão de empreender. Eu não sei se aqui na sala tem pessoas que já empreenderam e sabem qual é o desafio, né, de empreender no Brasil. Nós começamos com uma empresa de eventos, então nós atendíamos eventos sociais e corporativos. Na época era eu e Juliano e mais um sócio, então aquela vida louca, né, de final de semana, que a gente estava em evento, à madrugada, enfim, a gente dava conta. E era gostoso. Mas eu confesso, assim, que eu me sentia um pouco presa ao negócio, né? Hoje a gente fala que o empreendedor, o empresário, ele, na verdade, tem algemas de ouro, né? Ele tem a ideia de que ele está livre, mas, na verdade, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, o que tem N responsabilidades com o negócio, né? Então, é uma falsa ideia de liberdade. E eu estava vivenciando isso. Eu vivia finais de semana, na estrada, enfim, era uma vida bastante corrida. E não estava alinhado com o que eu queria, né? Eu sempre tive um desejo enorme de servir de alguma forma.
E por mais que tivesse algo gostoso do meu trabalho, que era desenhar um dia especial, né, como um casamento, um 15 anos, um batizado, ou mesmo um evento corporativo, lançamento de alguma coisa, e eram meses de preparação para aquele dia especial, ainda assim não estava conectado com o que eu queria. Mas eu fui levando até que em início de 2013 eu descobri que eu estava grávida. E aí as coisas começaram a mudar. Eu passei 9 meses pensando como é que eu faria a hora que meu filho nascesse, né? Porque se eu tivesse no mercado tradicional, provavelmente eu estaria aflita pensando como que eu lidaria depois com a licença maternidade e ter que retornar ao trabalho. Mas no caso eu era a empreendedora, então o negócio dependia de mim. Nós éramos em 3 sócios e o Juliano estava no projeto da música, ele era um dos sócios, então na verdade ficava eu e outro sócio trabalhando. E quem fazia a gestão do negócio era eu. Então, se eu não estivesse presente, o negócio não acontecia. E isso começou a me deixar bastante aflita, eu comecei a ficar nervosa. Então, a gestação em si foi um momento bastante pesado, estressante nesse sentido. Como nós moramos aqui em Curitiba e boa parte da família mora fora, eu não tinha rede de apoio, então eu sabia que eu não teria com quem contar. Enfim, meu filho nasceu, foi um parto lindo, nasceu de parto hospitalar, mas de parto normal, num domingo maravilhoso, ensolarado, foi tudo legal, enfim, foi mágico. Voltamos para casa e eu estava naquele momento que eu queria viver aquela intensidade do puerpério, eu queria ficar com meu filho, eu não queria sair do ninho, né? Mas a agenda continuava, a gente tinha coisas a cumprir, eventos a cumprir. E quando ele estava com 6 meses, nós tínhamos um casamento tempo, né? em E Itajaí. agora, Um casamento em Itajaí, né? Então, nós tínhamos que ir para lá no dia anterior para poder organizar tudo mais. E nós resolvemos descer no final da tarde, com o intuito de chegar em Itajaí ainda, né? Passar pelo hotel, jantar tranquilamente para se preparar para o dia seguinte. E quando nós estávamos descendo, houve um acidente na serra e nós ficamos presos. Não tinha como fazer retorno, não tinha o que fazer. Chuva torrencial, eu e o Juliano no carro e um bebê de 6 meses. Eu falei, meu Deus, e agora? Não tinha como ir ao banheiro, não tinha água, não tinha comida, porque nós não tínhamos nos planejado para isso, né? Então foram quase 8 horas dentro de um carro, ali, ainda bem que eu amamentava, então era só trocando, né, de peito e tal, mas eu estava exausta, foi bastante estressante, e eu comecei a pensar que aquilo não era o que eu queria mesmo, eu não queria mais colocar o meu filho naquela situação, eu queria ter condições de viver a maternidade de uma forma tranquila, de uma forma mais suave, sem colocar o Tiago, né, numa situação de desgaste como essa. E eu acho que a gente, quando joga para o universo responde, né? Porque pouco tempo depois a gente recebeu uma oferta para comprarem a empresa e eu nem titubeei, eu falei, é isso. Meio assim, né? Vamos. O Juliano também estava no momento do projeto dele e a gente achou que era a melhor decisão a tomar. E foi um alívio, eu tirei um peso assim das minhas costas. Só que aí eu caí em outro buraco, e agora? O que eu vou fazer, né? Não tenho mais a empresa, não quero voltar para o tradicional de forma alguma e quero ficar mais próxima do Tiago. Como eu estava muito envolvida com a questão da maternidade, porque eu ainda estava, né, com os hormônios e tudo mais, eu resolvi fazer um curso de doula. Não sei se todos conhecem o que é uma doula. Eu vi alguns acenos de não, então doula é a mulher... Então, eu vou lhe contar um pouquinho o que é a doula, né? É a mulher que serve. Antigamente, as mulheres que tinham filhos, era um evento entre mulheres. Então, eram mulheres cuidando de mulheres. Você tinha a parteira, mas tinha a amiga, a vizinha, a irmã, e aquele evento era só entre elas. E essas mulheres, elas apoiavam um apoio emocional, né? Um apoio muitas vezes físico, para que a parturiente conseguisse ter seu bebê, né? E de uma forma tranquila. E a doula hoje, ela faz mais ou menos isso, é como se a gente resgatasse essa cuidadora, né, essa mulher que serve. Então, o meu papel
É que, na verdade, eu entrei no curso só para entender, conhecer, mas como eu não sei fazer nada, assim, mais ou menos, eu já mergulhei de cabeça, já fui doular também, era atender essas mulheres, tanto prepará-las para o momento, né? Então, entender toda a fisiologia do parto, o que elas iam vivenciar, enfim, e dar esse suporte durante o parto e o pós-parto. Porque, incrivelmente, a gente se prepara muito para o grande dia, né? Que é o nascimento dos nossos filhos, mas a gente não tem ideia do que vem depois. E eu estava sentindo isso na pele, então eu queria, primeiro, me munir de ferramentas para mim. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a conhecer um outro universo, eu comecei a me relacionar com outras pessoas, e eu comecei a doular também. E a doulagem é assim, ela não tem hora, ela não tem tempo, né? Você não tem como programar o momento que o bebê quer nascer e nem quanto tempo vai levar esse trabalho de parto. Então, eu saía sem hora para voltar. Então, eu caí de novo em outra situação difícil, porque eu não tinha rede de apoio. Mas esse momento da doulagem, ela foi fundamental para mim, assim, porque eu pude entrar num universo mais profundo com essas mulheres, e a minha dor, ela foi compartilhada com outras mulheres também, né? Eu atendi no SUS por um tempo e particular também, e independente da onde eu atendia, se era uma mulher tendo pelo SUS ou se era particular, as dores eram praticamente as mesmas, né? Muitas estavam ali trabalhando, estavam cheias de medo como é que elas iriam voltar, não tinham rede de apoio, quem é autônomo sabe a dificuldade que é, quem é funcionário também, enfim, tudo isso foi ficando cada vez mais. E aí eu cheguei num momento em que realmente ficou difícil continuar doulando, porque eu não tinha a rede de apoio para ficar com meu filho quando eu saía às vezes madrugada e não sabia a hora que eu ia voltar. E novamente eu tive que dar uma pausa. E aí eu fiquei pensando, tá, e agora o que eu faço? Porque vocês também devem saber que o universo da música não é um universo fácil, né? Então, o Juliano, ele trabalha com a música, hoje ele está no 3º álbum, mas ainda não era algo que a gente podia se manter só com isso. Então, eu tinha que trabalhar e eu não queria voltar para o tradicional, eu não podia doular por conta da falta de rede de apoio e eu precisava buscar alguma coisa. E mais uma vez o universo veio e trouxe algo, só que ele trouxe algo que na hora eu não percebi que era uma grande oportunidade, veio através da minha cunhada num casamento. E eu só fui me dar conta depois. Então, enquanto nós estávamos conversando e eu falando que eu estava buscando alguma coisa, ela comentou sobre um produto, algo que ela estava consumindo e eu achei interessante e resolvi também consumir, que era um colágeno. E ela contou sobre o meu cunhado. O meu cunhado é uma pessoa bastante cética e ele estava usando, estava tendo resultado. Eu falei, então, se ele está usando, está tendo resultado, eu quero usar também. E aí, logo depois, ela me convidou para uma reunião. E eu fui nessa reunião, mas assim, foi muito engraçado porque eles falaram que era uma caseira. Primeiro eu fiquei pensando, o que é uma caseira? Depois eles falaram, não, vai ter uma open. Eu falei, nossa, é um happy hour? Não, não é um happy hour. Era uma reunião com muitas pessoas, mas era uma reunião bem profissional e tal. E eu achando que ia ser num barzinho, todo mundo se encontrando. Ainda falei para o Juliano, acho que eu não vou nesse negócio. Mas, enfim, curiosa como eu sou, eu apareci. E lá eu conheci, então, a oportunidade que hoje eu vou apresentar para vocês, que é o que eu trabalho, né? E que me deu a possibilidade de levar isso para outras mulheres também. Então, eu precisei traçar esse caminho só para chegar até aqui. Lá eu conheci a empresa que eu trabalho hoje, ela se chama Dionesse, é uma empresa que hoje está a nível global, ela está em mais de 140 países, e a princípio eu não entendi muito bem tudo que eu tinha ali, tudo que estava sendo apresentado para mim naquele momento. Eu entendi que eu tinha um produto que eu poderia vender, fazer uma renda extra, ok, eu fiquei feliz com isso, era algo que eu poderia fazer de casa, mas ainda não tinha percebido toda a dimensão que aquilo poderia me proporcionar. Mas eu continuei participando dos eventos, dos encontros, e à medida que eu ia participando, eu ia entendendo um pouco mais, e também eu ia me desenvolvendo como pessoa. Eu falo que a Dionesse, ela veio assim, para mim, assim, teve ganhos muito além do financeiro, ela realmente veio para me desenvolver como pessoa, como profissional. Primeiro porque eu entrei num ambiente
que muito diferente do que eu já tinha vivenciado como funcionária ou como empresária, um ambiente em que as pessoas estavam ali disponíveis para te ajudar, para te guiar, e que ficavam felizes com o teu sucesso. Então, cada vez que eu conseguia uma nova conquista, que eu adquiria uma nova habilidade, ou que eu tinha uma dificuldade, tinha alguém ali para me apoiar e me dar suporte. Simples assim, sem esperar nada em troca, sem pensar, será que se eu oferecer isso, de repente ela vai pegar o meu lugar? Não existia isso ali, não existe isso ali. Então, para mim foi um choque, né? Porque eu vinha de um movimento totalmente diferente desse. Encontrei com muitas outras mulheres que vinham de áreas totalmente diferentes também. Então, tinham médicas que estavam ali porque tinham sido mães, e elas sabiam que, como autônomas, se ela não está no consultório, ela não ganha. Então, ela precisava ter uma ferramenta que lhe possibilitasse, né, construir algo em paralelo para ela poder viver a maternidade, para que ela pudesse ter mais tranquilidade no trabalho dela. Advogadas, professoras, donas de casa, enfim, pessoas, mulheres de todos os ambientes, né, com situações bem diferenciadas, mas muitas mães. Então, virou um ambiente muito gostoso, muito de troca. E eu comecei a me desenvolver ali. Comecei a me desenvolver como profissional, como pessoa, tive contato com muitas coisas interessantes. E aí me veio um insight, né? Por que não eu apresentar essa ferramenta que hoje me possibilita? Eu trabalho da minha casa, com os meus filhos, né? Como eu falei, eu tenho o meu chefinho aqui, que tem 3 meses, e ele determina o horário que eu vou trabalhar, né? É ele quem dita as regras aqui, por enquanto. Se ele está com fome, eu tenho que parar, dar mamar, enfim. E eu consigo continuar trabalhando com isso, independente do ambiente que eu estou, do horário, né? Hoje minha ferramenta de trabalho é um celular. Então a gente está vivendo agora até um momento bem atípico, né? Em que as pessoas precisaram voltar para suas casas, fazer home office, trabalhar muito mais online. Eu consigo falar com mulheres do mundo inteiro, então eu não tenho uma limitação, uma barreira, né? Então hoje eu tenho mulheres na minha equipe que são da Argentina e aqui do Brasil, e a gente está expandindo para outros países também. E aí essa troca de conhecimento, de informação, de experiência, ela é muito mágica, assim, né? Porque a gente, todo mundo contribui, todo mundo tem uma experiência de vida para colaborar, enfim, para trocar. E eu comecei a desenvolver esse processo bem lentamente, até porque no início eu não estava compreendendo bem tudo que eu poderia fazer, até que eu peguei de vez, agarrei esse projeto e falei, não, agora eu vou fazer valendo. E como o Juliano, ele trabalha com música e ele também trabalha a nível global, né, porque o canto gregoriano é um canto em latim e ele é muito mais forte fora do Brasil do que aqui, eu queria fazer algo que eu pudesse acompanhá-lo também. Então, hoje eu tenho a possibilidade de viajar com ele e trabalhar, e nada não me impede, né? Eu tenho até condições de formar equipes e pessoas lá fora. E hoje eu estou desenvolvendo esse trabalho com muitas mulheres, e posso dizer que a maioria delas são mães, né? Que estavam buscando mesmo algo que elas pudessem fazer das suas casas. Hoje eu me sinto feliz, assim, de proporcionar essa oportunidade, de poder guiar essas mulheres para que elas tenham liberdade financeira, né? E liberdade significa exatamente isso. Você não está atrelado a um emprego em que o emprego formal, né? Você troca as suas horas pelo salário no final do mês. Isso é o tradicional, a gente sabe como que funciona. O empreendedorismo é aquilo que eu falei, né? As gemas de ouro, você está ali presa ao teu negócio. Eu li um livro que me chamou muita atenção e que me abriu a mente sobre isso, que foi O Negócio do Século XXI, do Robert Kiyosaki. Eu não sei se alguém já leu esse livro. E ele fala do modelo de negócios. É um livro muito interessante. E ele fala que hoje, né, 90% das pessoas, elas trabalham para enriquecer 10% da população, né? Então, assim, é muita coisa. Quer dizer, 90% das pessoas estão trocando suas horas por dinheiro. Não estão felizes, não estão satisfeitas, né? Estão trabalhando e desenvolvendo algo que vai enriquecer uma parcela muito pequena da população. E ele divide em quadrantes, né? Que tem os investidores, os autônomos, os funcionários e os... Ai, meu Deus. Agora fugiu. Investidores, autônomos, os funcionários e... Agora não lembro. Investidores. Mas enfim. Investidores.
Investidores. Investidores. Bom, são 4 quadrantes, né? E aí, metade do quadrante, 2 partes do quadrante trabalham para que as outras 2 partes possam crescer. Empresários, grandes empresários, que são empresários que têm empresas com mais de 500 funcionários, né? Então, hoje, para você crescer de uma forma, como que eu posso dizer, que não seja trocando simplesmente, porque nós temos só 24 horas no dia, né? Se a gente for pensar. Não trocar as suas 24 horas por dia por um salário, você teria que ter ou uma empresa com mais de 500 funcionários, o que é muito difícil, aqui no Brasil a gente sabe que é bem desafiador, ou investir. E aí entrou a Juness também nesse sentido, porque hoje, quando eu trabalho, as pessoas acabam muitas vezes, por desconhecimento sobre o que é a empresa, até eu acho que é bom eu trazer isso, né, mais claramente. A Juness, eu trabalho hoje como profissional de marketing de relacionamento. O meu papel hoje é me relacionar, coisa que eu adoro. Então, é conversar com pessoas, é conhecer suas histórias e entender seus momentos, né? A sua dor. A sua dor pode ser uma mãe que gostaria de ficar mais tempo com seus filhos, ou pode ser uma pessoa que precisa de uma segunda fonte de renda, pode ser alguém que tem um problema de saúde e que eu tenho um produto que eu posso ajudá-la. Então, hoje eu tenho várias formas de ajudar essas pessoas, de entender o seu momento e buscar oferecer algo que possa atender a sua necessidade. E como profissional de marketing e relacionamento, então hoje as redes sociais, enfim, são meu escritório, né? É lá onde eu me relaciono, conheço pessoas e consigo conhecer suas histórias. E eu ofereço não só produtos, né? Então, muitas pessoas pensavam, e eu mesma era uma que achava que eu trabalharia só vendendo produtos. Ele é uma parte do meu negócio. A maior parte dele é ajudar pessoas a se desenvolverem também, a acreditarem nos seus sonhos, porque a gente deixa de sonhar muito facilmente, né? A gente começa a ver as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia e a gente vai perdendo a capacidade de sonhar, de acreditar que é possível realizar alguma coisa. Hoje eu tenho um sonho, né? Eu trabalho na Juness, ela é minha ferramenta que me proporciona falar com muitas mulheres, auxiliar elas a buscar a independência financeira, a liberdade financeira e estar em casa com seus filhos, mas é a ferramenta que eu encontrei para construir algo, construir uma estrutura financeira para que eu possa, sim, fazer um projeto com essas mulheres, né? Antes de ingressar em tudo isso, eu cheguei a montar um plano de negócios para abrir uma maternidade ou uma casa de parto aqui em Curitiba. E foi bastante frustrante, porque eu vi que não era algo fácil, era algo que demandava um investimento altíssimo, e que por a gente não ter essa cultura, eu não teria tanto apoio para conseguir executar. Então, hoje, a Juness também é uma ferramenta que eu utilizo para conseguir uma condição financeira que me possibilite depois pôr os meus planos em prática, mas que eu não dependa disso, porque se eu fosse depender hoje de uma maternidade, infelizmente, eu não teria... A gente chegou a um ponto do plano de negócios que não chegava nem ao ponto de equilíbrio, a gente teria prejuízo. Não existia uma forma de reverter isso. Era algo que nos frustrou bastante. Mas se eu puder fazer algo que eu não dependa financeiramente disso, aí, por que não? Né? Então, hoje a Juness, para mim, ela é um caminho. Ela é a ferramenta que eu escolhi para crescer profissionalmente e para ajudar outras mulheres também a encontrarem, né, a buscarem seus sonhos, seus propósitos, e me realizar financeiramente para que eu possa desenvolver todos os planos que eu tenho, porque eu sou uma mente que não para, eu quero fazer muitas coisas ainda, e eu quero poder pôr em prática isso, né? E a Juness, ela tem essa possibilidade, né? Outra coisa que eu gosto de frisar é que a empresa ela tem uma história muito bonita. Os donos, a empresa tem 10 anos, é uma empresa super jovem, ela conseguiu em 6 anos atingir 140 países, então é algo muito grandioso, assim, né, para uma empresa de marketing de relacionamento, mas o que é mais legal é a história dos fundadores. Então, um casal, né, o Wendy e o Randy, os nomes até combinam, um casal muito fofo, e eles já têm uma certa idade, então, na verdade, a construção, a ideia da Juness não veio com o objetivo de lucro, eles já tinham uma situação financeira bastante estável,
mas como uma oportunidade mesmo de levar isso para qualquer pessoa de uma forma democrática. Qualquer pessoa pode começar um negócio e pode crescer aqui dentro. O Randy, que é um dos fundadores, ele passou fome na infância, ele passou bastante necessidade, e ele decidiu que ele faria algo para conseguir dinheiro para um dia ele acabar com a fome no mundo. E hoje a Dioness, ela nasceu com esse intuito. Ela tem um projeto chamado Dioness Kids, que atende crianças em todos esses países, são mais de 140 países. Durante a pandemia, foram hospitais e escolas que foram criadas, foi doado mais de 500 milhões de dólares para ajudar no combate ao coronavírus. Então, é uma empresa que tem uma parte social muito forte. E, para mim, isso era bastante importante, porque trabalhar por trabalhar não era o que eu estava buscando. Eu queria realmente uma empresa que tivesse uma identificação com o que eu acredito, né? Que é essa entrega, esse servir. E ela serve muito bem nesse sentido. Ela atende muitas crianças e hoje ela faz um trabalho maravilhoso em vários lugares do mundo. E eu me sinto feliz e honrada de fazer parte dessa história, desse casal, né, que construiu algo tão bonito, tão grandioso e que proporcionou para tantas pessoas no mundo inteiro hoje mudarem suas vidas, né, como mudou a minha. Então, é um pouco dessa história que eu queria contar. Eu acabo me perdendo um pouco, porque são várias coisas, mas o que eu queria trazer mais realmente é a ideia de que eu consegui sair de um modelo tradicional e hoje eu consigo me sustentar, né, ter uma renda financeira e ter a oportunidade de ajudar outras mulheres. Até uma história curiosa que eu lembrei agora, uma das mulheres que trabalha comigo hoje é uma moça que eu atendi há 3 anos atrás num parto no SUS. Eu lembro nitidamente, e a gente acabou criando uma relação. Eu cheguei, e no SUS, quando você chega para atender como doula voluntária, tem dias que tem muitas mulheres parindo ao mesmo tempo, então você não tem como atender a todas. E você tem que optar por quem você vai atender. E nesse dia eu percebi que ela, Aline, o nome dela, ela estava bastante nervosa, ela já era mãe, né, mas não é porque a gente já teve filho que a gente está preparado para aquilo. E poucos dias antes ela tinha tido a notícia de uma amiga que tinha perdido o bebê justamente naquela maternidade. Então ela estava com aquilo na cabeça, ela só pensava nisso, ela não conseguia tirar a atenção. Então ela estava muito focada no que poderia acontecer de ruim naquele dia. E estava ela e o marido, e eu comecei a conversar, e assim, como o meu papel era ajudá-la a se liberar emocionalmente, para ela poder viver o parto dela. E eu lembro que eu comecei a tentar distraí-la, falando em outras coisas, perguntando das filhas, enfim, e o papo foi rolando, e de repente ela já estava contando histórias, aí as contrações começaram a pegar, a coisa começou a avançar, e quando eu olhei, ela já estava fazendo força para o bebê nascer e não tinha nem um médico no corredor, nem uma enfermeira, ninguém. Falei, e agora? Eu só gritei, alguém, por favor, o bebê vai nascer. E não deu tempo, nasceu na minha mão. Então foi assim um momento muito emocionante, foi algo muito forte, assim, sabe? Chega a me arrepiar ainda a emoção que eu tive de estar ali só nós 3, né? E o Silvio Júnior nascendo na minha mão, assim, foi algo muito, muito bacana. E eu mantive contato com ela, a gente criou um laço, porque eu sempre criei esses laços com as pessoas que eu atendi, porque, né, é um momento de muita intimidade, um momento muito forte para a mulher e para o casal. E depois disso eu fui visitá-la e tudo mais, e eles foram embora. E eu retomei contato por meio das redes sociais, e hoje ela e o marido trabalham comigo, eles moram em Guaratuba, ela trabalha em casas, o marido dela é formado em bacharel em química, mas não atua na área, né? Mas tem o sonho de poder fazer uma faculdade, ela tem o sonho também de levar os filhos para viajar, de viver em função deles, então hoje a gente está trabalhando em conjunto para que ela possa realizar tudo isso. E para mim é uma grande alegria poder ter essas pessoas ao meu lado, sabe? De alguma forma contribuir para que ela alcance o sonho dela. Então, hoje mesmo a gente estava conversando, trabalhando para ela dar alguns passos aí para conseguir crescer ainda mais. E foi muito gostoso poder reencontrá-la e hoje ter ela ao meu lado. Então, essas coisas gratificantes que o meu trabalho hoje traz. E é isso, gente. Bacana, incrível. Acho incrível. A Thaís tem, a Cris tem uma colocação para fazer, que ela já colocou no chat, mas eu queria que você fizesse uma transição, uma explicação sobre o seguinte: como é que alguém de doula, de empresária, a doula,
que planejou uma maternidade, né, que se viu inviável, vai para o marketing de relacionamento, que as pessoas, de um modo geral, são céticas em relação a essas propostas, inclusive você mesma disse que era. Uhum. Então, e aí hoje você fala com convicção que a venda é uma parte só do seu negócio. Né? Então, assim, com isso que existe uma empresa de marketing de relacionamento em que te preenche o teu propósito de doula, de trabalhar com mulheres com esse momento tão particular. Inclusive, né, o segundo filho nasceu em casa, né? Isso, Thaís? Nasceu em casa. Então, ela tem a própria história dela de forma impressionante, que é essa relação com a maternidade, com esse momento tão íntimo, tão especial das mulheres. E você começando a contar a sua história, a gente entende que esse é o teu sonho, a tua identidade. Você vai ter uma maternidade, uma rede de maternidade, aí você migra para o marketing de relacionamento e se encontra nele. Como que você teve essa certeza de que esse era o ponto? Tá, vamos lá. Bom, no processo, quando eu estava pesquisando sobre a maternidade e tudo mais, eu já tinha um envolvimento com muitas pessoas da área, e eu estava indo naquele sonho, achando que tudo era possível, né? E no decorrer do processo, eu fui vendo todas as barreiras que eu teria que enfrentar para conseguir viabilizar. E as barreiras, elas não são só por conta, né, da nossa cultura em relação ao parto, porque hoje a gente tem que, se a gente for pensar que a gente é um dos países que mais fazem cesáreas agendadas, né? A gente tem um movimento muito forte nesse sentido, e é um movimento que parte não só dos médicos, dos hospitais, as mulheres também, por falta de, eu digo, de informação de qualidade. O meu papel como doula, eu me via principalmente levando informação, aquela informação que muitas vezes ela não encontrava no pré-natal, que ela não encontrava na rede de apoio, a informação que possibilitasse ela tomar uma decisão consciente. Se ela queria cesárea, ok, né? Como a gente tem, às vezes, até uma dificuldade em entender o que é a humanização do parto. A humanização não significa a via de parto, mas o modelo de atendimento. Isso abrange a mulher tomar a decisão em relação ao seu parto. Então, se ela quer optar por uma cesariana, depois de ter todas as informações, tomar uma decisão consciente, ok, né? Aquilo para ela é importante. Mas o meu papel era realmente levar essa informação para que ela não fosse induzida a fazer algo que ela não gostaria. Enfim, eu vi assim, desde o momento que eu estava envolvida no movimento da humanização, porque eu fiz parte da construção da Associação de Doulas aqui de Curitiba, eu fiz um grupo de estudos dentro da Federal sobre violência obstétrica, então eu fiz vários movimentos para tentar entender melhor como que funciona. Eu vi o lado dos profissionais, eu vi o lado das mães, eu vi o lado da rede de apoio, enfim, tudo isso, né? E eu, infelizmente, cheguei ao ponto em que nós não teríamos força para fazer um movimento, por mais que a gente tivesse muito dinheiro também para investir, existia uma pressão muito grande contra, né? Então, assim, não era o momento. Então, ok, eu vi que eu teria que dar uma suavizada e buscar outra coisa, até que a gente possa, que a gente caminhe nesse sentido e que a humanização seja algo mais aceitável, mais fácil de conversar. Mas eu não precisei abrir mão de tudo isso. Hoje eu ainda faço o meu papel, ainda é nessa conscientização, eu ainda falo com as mulheres, eu ainda tenho esse contato com elas e ainda defendo muito isso, né? Eu estou envolvida com os profissionais do parto, né, que atendem parto humanizado e tudo mais. E não só eu compartilho com vários outros que gostariam de ter um espaço, uma maternidade, um ambiente que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade, com segurança, né? Porque hoje, até como a Vera colocou, eu tive um parto domiciliar e não foi uma decisão tão fácil assim, né? Eu vivenciei um parto hospitalar e eu confesso que não foi agradável, que várias coisas que aconteceram não foram legais, a meu ver. E eu não queria que isso se repetisse. Eu sabia que eu indo para um ambiente hospitalar, eu teria que entrar naquele esquema, seriam procedimentos padrão, enfim, e eu não queria viver aquilo. E, obviamente, que a pandemia veio e deu um reforço, né? Então, quando eu estava próximo ao final da gestação, eu resolvi buscar pelo atendimento domiciliar, que também é algo que é
pouco falado, pouco divulgado, mas a gente tem profissionais maravilhosos. Eu fui atendida por uma enfermeira que é fantástica, que é reconhecida pelos médicos da humanização também. Eu tive o apoio de uma doula, né? Porque eu não podia deixar de ter uma pessoa ali para me dar todo o suporte, que foi fantástica também. E eu pude viver esse parto na minha casa, na segurança da minha casa. Mas eu convivi com a possibilidade de uma transferência para o hospital. E essa possibilidade, eu tentei não colocar tanta energia nela, porque eu ia ficar... Eu tinha medo de puxar isso para mim. Por mais pequenininha que fosse, ela existia, né? E existe em qualquer parto domiciliar. E eu sabia que numa transferência, muito provavelmente, mesmo que fosse uma transferência que eu optasse, né? Eu cairia numa cesariana, porque eu teria que ir para o SUS, e obviamente eles iriam me receber e já me conduzir para uma cirurgia. Então, só essa ideia já era algo para mim muito difícil de lidar. Então, eu foquei que o parto seria maravilhoso, perfeito, e que eu daria conta. Enfim, foi bem mais intenso do que eu estava imaginando. Confesso que na hora H eu pensei, meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu não fui para o hospital? Eu queria uma analgesia agora. Aí eu pensei, agora já foi, agora vamos lá, tá nascendo, vamos fazer força. E aí ele nasceu 3:30 da tarde, um sol lindo, assim, nasceu no nosso quarto, né, veio para o meu colo, dormiu na nossa cama, então foi uma coisa assim, uma experiência muito mágica. E eu tenho que cuidar até, Vera, porque eu vou falando e às vezes eu me perco, viu? Qualquer coisa você me puxa de novo. Thaís, eu tenho uma Mas, pergunta. pode falar. Você já... a gente percebe que você tem esse espírito empreendedor, você se comunica bem, você já percebeu que existe um outro modelo de negócio escondido dentro de Você diz, você? não sei. Ah, você estava falando e eu estava maquinando aqui. As histórias que você conta, eu acho que você saberia contar muito bem, que é o que a gente chama de storytelling, né? Isso é muito... Você, que é uma pessoa ligada ao marketing, você sabe tanto o poder do storytelling, né? Isso resgata que os nossos avós contavam para os nossos pais. Hoje isso tá meio... não é tão frequente, né? Mas a criança, ela adora história, né? As pessoas gostam de contar história. Então, você pegar essas histórias que você tem, que não devem ser poucas, e transformar tipo em crônicas, né? Tipo, a cada situação que você viveu, você criar um storytelling dela, né? Fazer um livro de crônicas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou vendo também uma escritora. Opa! É o que eu mais gosto de contar a história comigo mesmo. Tanto é que eu tenho que cuidar porque eu me perco, né? Daí tem que alguém me puxar assim, volta para a história, volta para o... Tenta, então, eu acho legal. Você desenvolve bem. Eu acho que é um modelo de negócio que está dentro, está rodeando você, que é uma questão só de agarrar e começar. Então, olha só. Aí você estava contando dessa tua plenitude de doula, desse exercício, para chegar no teu se sentir com o propósito Então, preenchido na atividade atual. eu confesso que quando eu entrei para o marketing de relacionamento, foi com a intenção de ter uma segunda fonte de renda e que eu pudesse fazer da minha casa. Foi essa a única intenção. Mas eu fui conquistada pelo ambiente, pelas pessoas. Primeiro porque eu sempre fui uma pessoa que pensou um pouquinho fora da caixa, assim, sabe? Que não conseguia se encaixar desde muito nova, assim. Então, eu lembro que quando eu comecei a estagiar, eu pulava de estágio em estágio, porque a partir do momento que eu aprendia tudo, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. E, nossa, meu avô, eu fui criada pelos meus avós, ele ficava maluco comigo, porque ele era concursado a vida inteira. Ele falava para mim, Thaís, você tem que entrar numa empresa e passar o resto da vida. Eu falava, Jesus, nem pensar, não posso. Então, essa minha curiosidade, essa minha vontade de aprender e tudo mais sempre fez com que eu ficasse, né, pulando, assim. E eu gosto de conhecer pessoas, de ver histórias diferentes, como que elas conseguiram superar e tal. E dentro do marketing de relacionamento, esse foi uma das coisas que eu ganhei. Eu conheci tantas pessoas com histórias tão diferentes, que começaram em momentos tão diversos das suas vidas, assim,
desde pessoas muito jovens, adolescentes, assim, que deslancharam e que de repente perceberam que estavam seguindo um caminho que não era bem aquilo, porque a gente tem hoje uma dificuldade. Bom, eu falo por mim e eu conheço também várias pessoas, amigas que vivem a mesma coisa. A gente tem uma tendência a tentar se encaixar, né? Esse era um problema meu, assim. Eu queria me encaixar, mas eu sabia que não ia me encaixar. Então, eu estava ali sempre tentando entrar, por exemplo, uma coisa que me pegava era quando eu ia assinar qual era a minha profissão. Parecia que eu tinha que ter aquilo, mas ao mesmo tempo eu gostava de tantas coisas, por que eu tinha que me fechar em uma coisa só? Então, isso era algo que me incomodava. E ali no marketing de relacionamento, eu pude ser eu. Eu gosto de muitas coisas, eu gosto de falar com mulheres, eu gosto de acompanhar partos, eu posso ser uma doula e atuar com marketing de relacionamento, nada me impede, porque eu faço em paralelo. Agora, claro, eu estou com um bebê pequeno, mas eu já vi que tem uma pessoa que eu acompanhei o parto, que já está pensando no segundo filho, e eu já comecei a pensar, puxa, será que não dá para eu voltar? Assim, já estou coçando para estar junto, assim, né? Que para mim é aquela emoção toda, é uma delícia. E eu posso hoje, mas o marketing de relacionamento, ele trouxe, assim, para mim, como ganho, esse meu desenvolvimento, eu acho que a autoconfiança. Por mais que eu tinha aquele projeto e tudo mais, eu era muito insegura, eu tinha medo de colocar algo tão grande no papel, né, de tirar do papel, na verdade, de realizar. Me permitiu me relacionar com pessoas muito diferentes. Eu não era tão aberta assim, eu era uma pessoa um pouco mais tímida, mais reservada, né? E eu percebi o quanto eu ganho me relacionando com as pessoas, quantas trocas acontecem quando eu me relaciono. Eu me desenvolvi muito, me permiti sonhar. Então, hoje, antes eu tinha medo de colocar em prática isso, hoje eu vejo que é algo totalmente viável, né? E como eu falei, o marketing de relacionamento, ele não é só a venda de produtos, pelo menos eu falo da minha empresa, eu sinceramente não conheço os planos de marketing de outras empresas. Eu me cativei e entrei para a Dionesse, assim, já de coração, por conta de toda a história. E eu gosto muito porque as pessoas envolvidas dentro da empresa, elas têm um olhar além do ganho financeiro. Isso eu percebo muito. E eu lembro que eu e o Juliano, a gente ficou um pouco inseguro no começo, né? Eu fui pesquisar na internet e tudo mais. E aí ele começou a ter contato com as pessoas também e ele teve a mesma impressão. Para vocês terem uma ideia agora, durante o finalzinho da gestação do Benjamin, eu estava já bastante cansado, dores na coluna, estava difícil de eu conseguir dar conta e ter o mesmo ritmo que eu estava tendo antes, e eu precisei me afastar um pouco. E rapidamente, várias pessoas, algumas que nem eram conectadas à minha equipe, se colocaram à disposição para ajudar. E a minha equipe acabou desenvolvendo muito mais enquanto eu estava ausente do que durante todo o processo que eu estava ali. Porque eles entenderam que era um momento importante para mim, que eu precisava estar livre, leve para viver o meu parto, para viver o pós-parto, e é o que eu estou vivendo agora. E eles continuaram ali, sabe? Mandavam mensagem, queria saber se eu precisava de alguma coisa. As reuniões que eu tinha, muitos assumiram, então eu precisei ficar, né, mais afastada, eu não estava com tanta disponibilidade. Eles foram dando conta, e você via que as pessoas estavam realmente se importando com você. Isso para mim foi muito, assim, decisivo, né? Que eu tomei uma decisão lá atrás que hoje para mim faz todo sentido, né? Eu estou convivendo com pessoas que eu admiro e que eu espelho, né? E que eu quero, que eu modelo. Eu tenho pessoas na minha equipe que eu consigo ajudar elas com essa atividade que hoje eu desenvolvo, porque o marketing, ele tem, além do ganho da venda, você tem o ganho da renda residual, que a maioria das pessoas não conhece, mas a renda residual é que vai permitir que eu lá na frente tenha a liberdade financeira e que ela vai passar para os meus filhos e para os meus netos, que dentro da Dionesse a gente tem essa prática. Então, eu sei que eu estou assegurando como um investimento já para os meus filhos e para os meus netos. Eu tenho essa construção, né? Então, eu trabalho todos os dias sabendo que eu estou trabalhando por eles, que eu vou ter algo para deixar para eles, eu estou trabalhando por todas essas mulheres, que eu vou chegar a um momento em que eu terei condições financeiras e de tempo para me dedicar aos projetos que eu amo, para atender as mulheres, quem sabe num trabalho voluntário, quem sabe eu tenho um espaço, né? E eu tenho, assim como meta, uma casa de parto que eu possa atender as mulheres gratuitamente.
E então isso tudo está dentro dos meus planos, e o marketing de relacionamento está me possibilitando construir tudo isso. Então eu vi aqui uma grande, como se fosse o carro, a locomoção que eu precisava para alcançar o meu objetivo. Então a Dionesse hoje é o meu automóvel, é como eu caminho para chegar até lá. Ok. Não sei se eu consegui responder. Plenamente, plenamente. Cris, a sua pergunta, por favor. Nossa, inspiradora a tua história, o jeito que você fala, é algo assim que a gente para pensar mesmo, né? E eu fiquei curiosa de saber um pouquinho mais, Thaís, se você pode compartilhar com a gente, como é que você fez para lidar com essa insegurança financeira quando a gente muda de área, né? Quando você decide, não, eu vou sair disso e vou para o outro. Porque a gente sempre pensa no sustento, né? A gente depende, por mais que a gente não queira trocar as nossas horas por dinheiro, por salário, a gente precisa dele para sobreviver. Como é que foi a tua relação com isso? Assim, não vai dar certo, eu vou dar conta? Ou que plano B que você tinha? E se isso, né, não rolasse, como é que foi lidar com aquele congelamento inicial que às vezes impede a gente de se lançar para um sonho pela insegurança de não dar conta de sustentar? Porque você tinha família já, né? Estava com o primeiro bebê, então essas coisas talvez pesem na hora de decidir. E como que foi lidar com essa decisão, né? Com essa relação aí de vou correr atrás do que eu quero, mas também não posso deixar de sustentar a minha família. De sustentar a família. Olha, eu falo que eu sou uma privilegiada porque eu tenho um companheiro maravilhoso que me apoia em tudo que eu faço. Assim, eu contei para ele. Na verdade, eu vou ser bem sincera, eu não contei tudo no início, assim, eu pensei, meu Deus, eu vou investir, porque eu sabia que ele não, talvez eu não conseguiria, na época eu não conseguia explicar para ele o que era tudo. Eu vi uma apresentação, mas eu não sabia replicar. Então eu pensei, bom, eu vou investir num combozinho de produtos e tal, vou falar para ele que é para o meu consumo, alguma coisa mas eu vou tentar vender e ver como é que eu me saio nessa nova experiência, até porque eu nunca tinha vendido nada. Então, eu não tinha experiência com vendas. E eu estava ainda muito focada em vendas, né? E eu fiz o meu primeiro pedido, eu lembro que eu fiquei super tensa, passei o cartão de crédito, eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que sou eu que cuido do financeiro, senão eu estava lascada, né? Parcelei lá e falei, vou ter que dar um jeito agora, porque o produto vai vir, eu vou ter que fazer alguma coisa com ele, não dá para deixar aqui em casa, né? Senão você escuta, agora tá esbanjando, né? E já comecei a me programar a buscar informação sobre os produtos, e a sorte é que naquela semana eu fui apresentada a um dos diretores que estava passando por Curitiba, e a minha cunhada falou, olha, a gente vai se reunir ali no Shopping Estação, você quer ir? Eu falei, vou. E fui. Então, ali eu comecei a entender que tinha alguma coisa a mais, mas ainda assim eu não tinha condições de falar sobre o que era e tudo mais, era muita novidade para mim. Mas o Juliano, aos poucos eu fui mostrando, ele começou a usar o produto, ele gostou, aí ele ganhou confiança no produto, e aí eu fui mostrando para ele que aquilo poderia ser uma forma de ganho. Ele estava, né, obviamente ele estava trabalhando, então, assim, a gente tinha uma certa segurança, não era tudo que a gente precisava, mas já era possível, assim. E eu coloquei muito assim, eu tenho que fazer dar certo, porque eu não quero voltar para o tradicional, e eu sei que se eu não conseguir, vai ter que ser, eu vou ter que voltar e não vai ter outro jeito. E aí deu certo, né, que eu vou ser bem sincera, assim, no começo as vendas foram meio tumultuadas, eu não sabia como vender e tal, até eu ganhar confiança nos produtos, eu fui experimentando todos, e depois, incrivelmente, hoje eu adoro vender. É algo que eu não imaginava que eu ia gostar tanto, mas é por conta dessa relação. Eu converso com as pessoas, eu entendo o que elas querem, né? Eu parti exatamente daquele modelo de profissional que eu não gosto, né? Aquele vendedor chato que empurra. Eu falei, não, eu não quero ser dessas. Eu quero ser alguém que realmente escuta para poder oferecer o que a pessoa precisa. Mas voltando à tua pergunta, eu tive esse suporte do Juliano, né? Que, querendo ou não, ele me permitiu testar isso. Mas eu tinha uma certa pressão de fazer acontecer, senão eu teria que retornar para o modelo tradicional. Mas hoje, todas as pessoas que entram na minha equipe, eu posso dizer que 99% atuam no mercado tradicional. E o que acontece? A gente sempre trabalha assim, inicialmente começa devagar. Se você tem 1 ou 2 horas por dia, você já consegue trabalhar com a Dionesse em paralelo.
E a maioria das pessoas começa realmente, né, como um segundo trabalho ali nas horas extras, na hora do almoço, à noite ou no final de semana. E à medida que elas vão ganhando confiança e vão crescendo, muitas chegam a um patamar que elas conseguem largar o tradicional e ficar só com a Dionese. Então, a gente sempre incentiva para ser um movimento gradual, porque é difícil você simplesmente se lançar em algo novo, né? E a Dionese, a gente brinca que você aprende nadando, tipo, te jogam no mar e se vira, né? Começa no modo cachorrinho, depois você vai aperfeiçoando. E foi assim comigo, eu me atirei e falei, agora eu vou ter que aprender a nadar agora na marra. Mas à medida que você vai se desenvolvendo, e a gente tem muito suporte hoje, assim, o meu papel é realmente guiar essas pessoas para elas terem resultados. Eu não quero e não possibilito, assim, não abro para quem eu percebo que não vai ter condições de se desenvolver ali dentro, porque vai ser uma frustração para ela. Eu não quero que ela coloque, né, invista energia, dinheiro, enfim, tempo em algo que ela não vai se dedicar. Então, geralmente, a gente conversa muito para entender qual é o teu sonho. Primeiro, a gente precisa de uma motivação para fazer alguma coisa. Se eu não tiver uma motivação, eu não vou me mexer, né? E a motivação, ela não vem de fora, ela é interna. Então, a pessoa precisa ter um porquê ela está trabalhando. Então, muitas vezes é para poder ter mais tempo com o filho, ou é para poder proporcionar uma vida melhor para os pais, ou é para ter uma qualidade de vida melhor, para poder praticar um esporte, enfim, não importa, né? Mas qual é o teu porquê? E a partir dali, a gente traça um caminho que auxilia essa pessoa a construir isso em paralelo, e se ela desenvolver bem, porque aqui a questão não existe, é democrático, todo mundo entra no mesmo patamar. A diferença é o tempo que você está e a dedicação que você coloca, como qualquer coisa. Se você vai empreender, vai abrir uma loja, se você aparecer de vez em quando, não vai ser a mesma coisa que você estar lá todos os dias, fazendo o seu trabalho, conversando com as pessoas, né? Eu vejo por conta até do meu sogro, por exemplo, eles têm uma rede de postos. Ele está com 73 ou 74 anos. E ele está todo dia no posto, todos os dias. Ele não precisaria, mas ele está lá. Ele sobe no caminhão, ele atende, ele não consegue ficar longe, porque né, quanto mais você se dedica, melhor é. Então, é um dos postos que mais vendem e tudo mais, porque ele está ali, está sempre, né, botando a energia dele no lugar. E é isso também com a Dionese, assim, é o tempo e a dedicação que você coloca. Eu tenho pessoas na equipe que conseguem fazer só no final de semana e eu tenho pessoas que conseguem fazer todos os dias. Então, mas às vezes a que faz só final de semana consegue pôr muito mais intensidade, porque o porquê dela é muito mais forte e consegue crescer muito mais rápido que aquela que tem todos os dias, mas não está com um porquê bem definido, né? Não tem um objetivo. E a gente percebe, tem uma espécie de uma dinâmica que a gente faz no início, que é realmente colocar de um lado do papel quais são suas travas, seus medos em relação ao trabalho, e do outro lado quais são os seus sonhos. E depois a gente pergunta, qual lado é maior, qual lado é mais forte? Porque se os sonhos são fortes, os medos a gente lida. Vai com medo mesmo, vai, né? Na hora que vier o medo, você lembra por que você está fazendo e você consegue superar aquela barreira. Agora, quando os medos são maiores, quer dizer que você está sonhando pouco. E a gente, infelizmente, à medida que vai crescendo e vai sendo, né, cada vez mais pressionada, assim, tendo que se ajustar à sociedade, ao nosso modo de vida, a gente vai perdendo a capacidade de sonhar. E às vezes a gente fala de um sonho e as pessoas falam assim, nossa, mas você não acha que está sonhando muito alto? Você não acha que é muito grande? Você acha que, né, é fora da tua realidade? E aí a gente vai diminuindo o nosso sonho para caber na expectativa, né, na opinião alheia. E aqui a gente incentiva muito as pessoas a sonharem que tudo é capaz de realizar, né? Se você tem um bom planejamento, você consegue fazer. Então aqui dentro, assim, a gente vê pessoas realizando vários projetos. É muito bacana ver pessoas assim realmente transformando a vida delas por conta de ter um sonho que foi, né, que a gente incentivou, fortaleceu e ela realmente agarrou a oportunidade e fez acontecer, assim. Então é muito bacana. Parabéns, Thaís. Realmente inspiradora, Thaís, a sua história. É incrível, a gente navega nela. Que bom que você encontrou o seu porquê, está bem alinhada. Então, assim, parabéns, foi um prazer ouvir. Parabéns pela apresentação.
Eu vou passar para o Ouro dar os nossos Obrigada. recados nas nossas redes sociais, dos nossos contatos, dos PIs, e nos apresentar quem vai falar semana que vem. Né? Vai, porque temos o privilégio de que a pessoa já está aqui conosco. Exato. Então, eu vou pedir novamente, pessoal que não visitou ainda o nosso site, visite o nosso site e conheça todo o nosso projeto, o nosso programa, que eu chamo de movimento, né, que cada vez agregando mais pessoas, com os mais diversos objetivos, buscando cada um seus resultados. E também o nosso canal do YouTube, por favor, apareçam lá, clica lá. O nosso canal precisa desenvolver mais para a gente agregar mais facilidades. Tá? Então, a cada um dos apresentadores que vem aqui, a gente pede, certo, Thaisa? Expandir, compartilhar sobre o nosso projeto, né? Que você esteve aqui, né? Enfim, que a gente propague essa ideia, né? Da mesma forma que você achou profissionais inquietos muito inquietante, né? Quantas pessoas também inquietas como você estão no seu relacionamento, né? Faz parte da sua vida, faz parte dos seus projetos, né? E essas pessoas a gente acolhe aqui, a gente acolhe para discutir projetos. A ideia é a gente discutir ideias, discutir projetos, né? Da mesma forma que eu vi que tem um modelo de projeto escondido em você, imagina quantas pessoas tem um modelo de projeto, ela tem como se expandir, se desenvolver como pessoa, como profissional, e a oportunidade está ali ao lado dela. Né? É só começar a conversar que, de repente, pumba, desperta, poxa, é isso mesmo. Né? Então é isso. E na semana que vem, quem vai estar palestrando aqui vai ser o nosso amigo Erec, o mais novo membro do PI, né? Esse cara aqui, que está aqui do meu lado. Ele vai falar de produtividade, tá? Sobre a gente vai falar sobre uma ferramenta, de produtividade muito interessante, que é o Trello, confirmado, Erec, é Trello. Legal, então é o Trello que o PI já está usando, então a gente vai falar de algo que a gente já usa, isso é muito interessante, então a gente convida todos para estarem aqui na sexta-feira, 20 horas, no coworking virtual. Ok, é isso, Vera. Obrigado. É isso. Agora a gente vai para o nosso finalizar, porque deu horário, nós estamos 21h05. Cris, que está com o nosso fundo poderoso. Olha os peizinhos lá no quadrinho, gente. Vocês viram que chique? O Ouro que colocou, o Ouro que desenhou aquele quadro lá. Olha lá que legal. Pintou, passou o final de semana pintando aquele quadro. Olha que bonitinho que ficou. Entendeu? E a Cris, a gente tem um ritual, Thaisa, de finalizar, né? E se não houver mais alguma pergunta, alguma colocação, você quer deixar um recado, Thaisa? O Ouro também quer. Então, vamos a Thaisa e ao Ouro e a Cris finaliza. Ok. Então, Thaisa, com você. Eu quero agradecer essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Eu não vim com um roteiro, eu vim aberta para conversar, para contar mesmo a minha história. Espero que, de alguma forma, eu tenha proporcionado insights, conexões, enfim, né? Contribuído. Fico muito feliz e fico aberta também a conversar. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho que eu desenvolvo hoje, fico aqui à disposição. Muito obrigada. Ok, obrigado, Thaisa. Gostaria que o pessoal tivesse os fones abertos. Bom, então, só finalizando, obrigado, Erec, obrigado, Vera, obrigado pela colaboração, Cris, a todos vocês que estiveram aqui, nosso muito obrigado, bom final de semana. É com você, Cris. Então, pessoal, nosso ritual aqui para a gente, né, dar um aceno, dar um tchau para o grupo lá do Facebook, para
o nosso grupo do inbox, saber a galera que estava aqui. Quem puder abrir a câmera, a gente faz um tchauzinho assim, ó, coloca a mãozinha lá para a gente dar um tchau final, para dizer que estamos encerrando. Tiago, dá um Isso, Vanessa. Aí, tchauzinho. Tiago, dá um tchauzinho para a gente também. Devagar. Devagar, devagar, senão não aparece. Faz assim, congela a mão, Assim, ó. congela a mão. Congela. Valeu, gente, capturei. Eu queria pegar o Tiago, por isso que demorou hoje um pouquinho. Boa Muito noite. obrigada, pessoal. Até Foi muito sexta que bom. vem.